E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta com o One Audio A10. Galera, o One Audio A10 é o fone de topo de linha aí da One Audio, da linha dos fones sem fio, tá? Ele possui aí conexão por Bluetooth, cancelamento de ruído, modo transparência e ele promete incríveis 40 horas de bateria. A acessorização, ela é simples, mas eu considero que aqui está no patamar ideal. Vem com cabo USB-C para carregamento e um cabo P2, porque sim, ele também tem uma conexão P2. De um lado ele liga, né, liga e desliga, do outro lado ele tem um cancelamento de ruído, do outro lado ele tem um botão que eu acho que é para passar música, o volume e tal, vou ser sincero, não utilizei muito não. E ele tem um microfonezinho embarcado que funciona muito bem também. A construção dele é em metal, aqui nas pads, dá pra gente sentir até pela temperatura, um plástico de muita boa qualidade aqui atrás. As garras, né, o garfo aqui também é feito em metal. Ele é bastante macio, tá? Uma coisa que me preocupa é a durabilidade dessas almofadas, né? Com pouco tempo de uso não dá para saber, ele tá aqui há pouco mais de um mês, mas no geral é uma construção bem robusta, tá? E ele é um fone bastante leve e é muito ergonômico, ele é incrivelmente ergonômico, é um dos fones mais confortáveis assim que eu já usei, desse tamanhozinho, sabe? Não ficou pegando na minha orelha, né? As pads têm um tamanho razoavelmente bom, eu considero. Olha, para vocês terem de referência, encaixa rápido, né? Ele tem um sisteminha que desliza aqui para poder encaixar, encaixa nesse meu cabeção, então deve encaixar em qualquer coisa. O lado negativo, cara, é que ele não possui aplicativo, tá? Então se você quiser usar qualquer coisa como equalização, vai ter que recorrer ao equalizador do Android. Isso é, né? Se você usa Android. Existe no mercado também outras soluções, né? Que podem resolver esse problema dessa defasagem de aplicativo. Então, pontos mais objetivos, né? O isolamento passivo dele é muito bom mesmo. E o cancelamento, cara, de ruído dele é extremamente funcional, o que me surpreendeu muito considerando o valor dele. Bom, o cancelamento de ruído tem poucos glitches, né? Eles acontecem mais quando a gente tem realmente estrondos muito fortes, próximos ao fone, mas não é algo que incomoda. O modo transparência também é bem funcional, tá? O cancelamento de ruído ele dá uma alterada na sonoridade, a gente vai falar mais disso pra frente. E assim, cara, a bateria de fato dura muito. Eu recarreguei ele uma vez desde que ele chegou aqui, tem mais de um mês que ele tá aqui tranquilamente. Eu escutei por horas e horas, quase todos os dias, né? E é isso. Pô, tá aprovado ainda esse quesito. Em relação à conectividade, eu ligo ele no telefone e consigo andar pela casa, cara, tranquilamente, sem grandes problemas. Eu não lembro de alguma vez que deu algum problema de desconexão. E começou, tipo assim, quando uma vez eu moro num apartamento, né? Eu esqueci que eu tava com o telefone longe e desci, tipo assim, poder pegar uma encomenda e ainda assim não desconectou, cara. A gente teve só a ocorrência daqueles glitchzinhos enjoados, né? Mas isso demonstra que, de certa forma, é bem estável, porque demorou bastante até acontecer algum problema. Bom, a gente vai falar de som, mas primeiro, galera, conheçam o nosso grupo aberto lá no Telegram, é um momento legal lá, né? Rolam momentos legais lá pra galera trocar uma ideia, né? Conheça também nossa campanha no Apoia-se, é só com ela que a gente consegue manter o trabalho aqui, e com todas essas mudanças a gente não sabe como é que vai ser ir pra frente. Bom, a sonoridade dele, cara, eu considero ele levemente em V. Por quê? Porque ele tem subs e graves que são um pouquinho mais acentuados, tá? Um pouquinho assim, não, são até bem acentuados do que seria um neutro, mas não é algo daqueles, como aqueles bass heads super invasivos, sabe? Ele tá aí numa linha com graves bem próximos aí do Pro 10, para quem já conhece algum fone da marca aí para ter de referência. No geral, a sonoridade ela é muito boa pelo preço, tá? E aqui eu já vou falar dos efeitos do cancelamento de ruído, porque quando a gente ativa o cancelamento de ruído, há uma supressão ali nos subgraves. E essa supressão, cara, faz com que haja um certo impacto a mais vindo dos graves, mas um impacto limpo. Então, para mim, é um ponto positivo. O cancelamento de ruído, para mim, aqui é uma feature sonora. Eu sei que para muitas pessoas pode ser que isso não seja bom, né? A galera preza
que o cancelamento de ruído não afeta a sonoridade. Bom, mas aqui pra mim, como o resultado foi positivo, tá ok. Ainda sobre a sonoridade, ele não é neutro, né? Mas ele é um fone com bastante detalhamento. Ele é bastante coerente também. Lembrando que todas essas impressões sobre a sonoridade desse fone diz respeito à faixa de preço dele. Então, eu vou considerar ele aí um fone com subs e graves um pouco acima, né? Ele é um fone um pouco quente também, mas ele é bastante detalhado. Ele se encaixa aí no tipo de sonoridade que eu considero como uma sonoridade agradável. Como referência aí de in-ears, seria algo, sei lá, um pouco abaixo aí de um Moondrop Aria, né? Nessa intensidade. Algo aconchegante como o Tim Hi-Fi T1S. Bom, trazendo aí de referência ainda aquela nossa noção de puxar as músicas aqui, eu vou citar, cara, uma banda brasileira muito boa aí, que ainda tem atividade, que é Casa das Máquinas, uma banda de rock progressivo brasileira. E assim, velho, na música Eu Vou Morar no Ar, conheçam se você não conhece. Bicho, vem muitos detalhes, os detalhes vêm, sabe? A apresentação muito boa, com recorte muito bom, ainda considerando a faixa de preço desse fone, né? E assim, o impacto que vem dos graves, realmente ele não é suficiente aqui, onde que eu acho que seria mais crítico, ele não é suficiente para poder gerar nenhum efeito de abafamento. Ainda na linha do progressivo, né, vocês lembram que eu citei a sonoridade do fone como sendo algo aconchegante. Então, vamos trazer aí algo que todo mundo conhece de fato, Riders on the Storm do The Doors. Cara, Riders on the Storm é uma música que eu considero bastante aconchegante. E aqui tem uma apresentação muito redonda, onde a gente consegue emergir em todos os detalhes. E onde essa temperatura a mais na tonalidade desse fone faz toda a diferença. Lembrando que, gente, o que faz de fato um fone, tá? Isso não é uma regra porque tem que ter uma noção de contraste. Mas dentro dessa noção de contraste ainda, o que faz de fato um fone soar mais quente é um acréscimo relativo de médios, mais especificamente de médio graves, que é justamente uma região do espectro responsável por poder trazer uma certa noção de impacto para algumas frases melódicas. Então, com isso, eu vou citar a música para vocês, It's My Life, do Talk Talk. Cara, que é um clássico, né? Tem vários covers aí, inclusive. E ali acontece algo interessante, que é a faixa melódica, né? A mixagem dessa música, a faixa melódica ali dos graves, nos baixos mais especificamente falando, pega bastante nos médio graves. Então, aqui fica uma apresentação muito frontal para essa linha melódica. Ainda assim, o recorte apresentado nesse fone é suficientemente bom para que os sintetizadores e os pratos de percussão e tal se apresentem de maneira tridimensional, bastante coerente. Inclusive, é com essa pegada que eu mais escutei músicas nesse fone. Bom, por último, uma banda que eu já citei aqui anteriormente, Darkside, tem uma música muito famosa entre audiófilos, que é a Paper Trails, por causa dos subs super cavernosos. É uma mixagem muito excepcional em vários sentidos. Dê uma conferida. E assim, no geral, na apresentação dessa música, a apresentação, né? No geral, apresentação, bom, ele apresenta de maneira legal a saturação dos instrumentos, né? Uma música com bastante saturação. E pra mim aqui é onde tá a referência, onde o cancelamento de ruído faz diferença, né? No sentido de que essa supressão aqui, ela é bem-vinda, que é uma música, cara, que ela passa demais, assim. É muito subs, é pra quem gosta muito de grave. Só que, ainda com cancelamento ativo, ela não tem uma apresentação problemática. Então, boa notícia pra você que gosta bastante de subs. Ele é muito bom pra música eletrônica, né? Pra referência, sempre tem a nossa lista de música eletrônica aí, com coverzinhos do canal na descrição. Então vai lá dar uma conhecida. Ele pode aí sim bolar um pouquinho, tá? Com gêneros mais modernos de metal, principalmente ligados ao metalcore, com muita velocidade, mais especificamente vamos colocar aí um deathcore, onde vem muita velocidade dos instrumentos com muito impacto nos graves. Então, pela própria característica do tuning desse fone aqui, já não vai ficar tão bom. Mas isso eu tô falando, cara, tipo assim, comparando de maneira geral. Pra faixa de preço, ainda assim é realmente muito bom, tá? Não é que vai te incomodar. Bom, como eu frisei,
aí, né, no geral, eu já trazendo a minha posição, o OneNote Focus A10 é o melhor fone que eu já testei, tá? Para essa faixa de preço. Ele é realmente muito barato para o que ele entrega, mas partindo para as nossas conclusões, ele tem um lado negativo, que é ele não tem um aplicativo, cara. É meio foda, assim, sabe? Pra uma empresa do tamanho da OneNote. Pra mim, pessoalmente, não é um problema, né? E isso contribui para que eu tenha gostado bastante desse fone. Mas eu sei que para muitas pessoas vai ser um problema. E principalmente para as pessoas que querem equalizar ali de maneira prática, com algum perfil que tenha um aplicativo nativo que não existe. Bom, com isso, para poder dar uma forcinha em orientação para vocês, caras, tendo de referência aí o equalizador do Android, vocês podem equalizar, isso serve meio que para qualquer equalizador de banda, que seja mais simples assim. Cara, tentem equalizar fugindo da faixa dos médios. Na realidade, se preocupem com bandas que estejam abaixo de 250 Hz, né? E evitem mexer nas bandas que estejam abaixo dos 4 kHz, né? Ali nesse meio, entre 250 e 4 kHz, você evita de mexer. Se você tiver alguma sensação de timbre mais duro e tal, normalmente uma leve supressão ali na região de 1 kHz pode ajudar, né, nessa sensação. Com essas dicas, cara, o OneNote A10 é maravilhoso, né? Para mim, ele supera o Q30 no geral, né, em relação de custo-benefício, construção, né? Ele é bastante funcional em tudo que se propõe, uma boa bateria e tal. A sonoridade me agrada mais, né? O lado negativo é que ele não tem aplicativo. A Anker tem um aplicativo dela, então tem que ser pesado aí. Eu acho que o Q30 é de fato concorrente mais direto, mas tá aí mais uma boa opção pra gente aí no mercado, e uma opção relativamente barata, considerando que as coisas vão mudar bastante aí durante esse mês ainda de outubro de 2023. Mas é isso, cara. O fone está aprovadíssimo. Bebam água. Fui.